lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27. Amém? Hoje, o tema do Examinando as Escrituras é a praticidade da vida cristã. Amém? Pega a tua Bíblia, a tua caneta, teu bloco de anotações e vamos lá. Mateus 7, 24 a seguir diz assim: título da leitura: Os dois fundamentos. Versículo 24: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Esses versículos, irmãos, é praticamente com eles que Jesus ele finaliza o tão conhecido Sermão da Montanha. E o glorioso nisso é que nós vamos ver que Jesus abordou tantos temas, né? Tantos temas Jesus abordou. Jesus falou sobre as beatitudes, sobre os discípulos como sal da terra, luz do mundo. Ele falou, né, a respeito que ele não veio revogar, mas cumprir a lei. Ele veio falar dos juramentos, do amor. Ele veio falar da vingança, a praticidade da justiça, como dar esmolas, como orar, né? Jesus veio falar como jejuar, os tesouros no céu. Jesus veio falar sobre luz e trevas, tantas coisas Jesus trouxe no Sermão da Montanha. Mas no final de tudo isso, ele disse: olha, se o homem ouvir e se ele praticar, e se ele ouvir e se ele não praticar. E é sobre isso que nós vamos falar, porque não importa, você pode ouvir todo o sermão do mundo, você pode ouvir a melhor palavra que alguém possa pronunciar a respeito da Bíblia, mas a questão que nós vamos falar nessa manhã é sobre praticidade, sobre a palavra de fato na prática, como ela deve ser. Esse é o nosso tema que nós vamos abordar hoje, tá bom? E como introdução fica isso que eu te falei, né? Depois de um grande sermão é o que Jesus falou. Olha, se o homem ouvir e se ele praticar, ele vai ter resultados. Se ele ouvir e não praticar, ele também terá resultados, só que contrário. E é isso. Eu quero te convidar a você pensar, a você acrescentar juntamente conosco aqui. E para a gente começar hoje, né, a explanação desse assunto, nós vamos começar com uma pergunta. E essa pergunta que eu faço é o seguinte: a vida cristã que levamos, ela é teórica ou ela é prática? Será que ela está voltada simplesmente às quatro paredes lá da igreja? E agora, nesse período que a igreja vai ficar fechada? A vida cristã que você leva, que nós levamos, é só na teoria? Funciona só quando ela é lida? Ou quando precisamos aplicar na nossa vida? É com essa pergunta que nós vamos estar começando agora o nosso programa, né, de fato. Eu já, né, passo essa pergunta para o nosso pastor Saulo, né? E faço essa pergunta: e aí, varão? O evangelho de hoje, ele tem sido teórico ou de fato ele tem sido prático na vida da igreja? Infelizmente, pastor Paulo, meu ouvinte, nossos ouvintes aí, as pessoas hoje, elas têm conflitos com aqueles que dizem, né, que professam a fé cristã, porque infelizmente o que eles pregam, a sua vida diz tudo ao contrário. Não condiz. Não condiz com aquilo que se prega, né? Eu estava lembrando de um homem chamado Blaise Pascal, que é um matemático francês, grande cientista, né? Cristão, né?
E ele tem uma frase que marcou muito a minha vida nessa questão da prática. Ele diz assim que a sua vida fala mais alto do que as suas palavras. A sua vida fala tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que eu não consigo ouvir o que você está dizendo, né? Então, é muito comum nós procurarmos a igreja, nos adequarmos, né, à religiosidade, ao ritual da igreja, pegar uma carteirinha, pegar um cargo, se disfarçar disso e ter isso como uma máscara, né? E sendo que, na verdade, a vida cristã não é só o conhecimento, é a prática também. Prática também. E interessante, pastor Paulo, que nesse texto que você leu, é muito interessante o modo que Jesus expressa isso, né? Porque o que ele fala? Portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica, quem que eu vou comparar? Vou comparar aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. É aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica. Então quer dizer, há uma diferença muito grande, né? Há uma diferença entre você ir ouvir e praticar. Inclusive, Tiago fala, né? Que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticando. Nós só vamos ler esse versículo. Está em Tiago. Eu vou ler daqui a pouco esse versículo que veio à mente. Mas olha só que interessante. Qual que é a figura que Jesus usa? Ó, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Ou seja, aquele que ouve a palavra e a pratica, quando vier a tempestade, quando vier a chuva, o vento, a casa não vai cair. Por que não vai cair? Porque ele está alicerçado. E qual é o alicerce que Jesus está dizendo aqui? Não é a palavra. O alicerce é a prática da palavra. A prática, o exercício. Né? Tanto é que aquele que ouve a palavra e não a pratica, Jesus usa a mesma figura. Eu comparo aquele homem que construiu a casa sobre areia. Então, só para fechar esse pensamento, nós percebemos aqui que as circunstâncias da vida, as circunstâncias contrárias, né, as lutas, os ventos, né, as provações, nada mais é do que uma ferramenta que Deus tem para mostrar para nós se nós estamos alicerçados, ou seja, se nós estamos praticando, vivendo na prática ou não. É bem interessante, né? É verdade. Eu vejo dessa forma. E é aquela questão, né? Tem um louvor até do Nani Azevedo que ele diz assim, ele fala, eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes. Hoje as pessoas conseguem separar aquilo que é inseparável. As pessoas conseguem muitas vezes dizer assim, não, mas eu creio. E Tiago fala a respeito da fé morta, porque a fé morta é uma fé sem obras, né? E a gente poderia dizer, o que é as obras da fé? O que é obras da fé? A obra da fé é obediência. Eu sempre gosto de usar essa questão. Por quê? Porque há muitas pessoas que creem que Deus é santo. É verdade? No meio cristão, se a gente chegar e dizer assim, irmão, a igreja crê que Deus é santo, numa só voz, amém, no coral uníssono, né? Ouviremos um amém bem forte, vai estrondar. Mas se a gente mudasse a pergunta e disser, irmãos, quem aqui pratica santidade? Porque é fácil a gente crer que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, mas nem sempre a gente pratica aquilo que a gente crê. É verdade. Então isso é contraditório. Quando eu digo assim, eu creio que Deus é um Deus que perdoa, mas eu não perdoo. Eu creio que Deus é um Deus de paz, mas eu vivo em guerra. Eu creio que Deus é um Deus santo, mas eu vivo corrompido o tempo todo. Então a pergunta que nos leva hoje a pensar é essa: esse evangelho que nós somos habituados a ouvir é teórico? Ou na realidade é prático? Eu estava escutando um programa seu e você citou um livro que eu inclusive li esse livro. E ele é tremendo mesmo. Eu aconselho para quem nunca leu, leia esse livro. Esse livro ele é intitulado com uma pergunta: em seus passos, o que faria Jesus? Eu estava assistindo seu programa e você falou desse livro. E eu li, eu tive a graça, a dádiva de ler esse livro. Depois eu presenteei alguém com esse livro, não sei quem, mas eu presenteei esse livro. Mas quem já teve a oportunidade de ler vai saber o seguinte, que toda atitude nossa, ela deve ser pautada sobre o seguinte:
Qual o comportamento que Jesus teria diante dessa situação? Isso vai colocar um peso diante de quê? Se o nosso evangelho é teórico ou se realmente ele é prático. A igreja precisa ser vinculada ao evangelho prático. É claro, a teoria da palavra, o conhecimento, mas conhecimento sem sabedoria é tolice. É verdade, porque tem muitas pessoas que você for conversar com eles, eles conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele vai te trazer revelações surpreendentes das Escrituras, mas ele não vive, então ele é pior do que um tolo, porque ele tem conhecimento do que é certo. E a Bíblia diz, Tiago também fala, né? Tiago no capítulo 4, ele fala assim: se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Nós pecamos, não é verdade, pastor? E em Tiago mesmo, nessa questão da prática da palavra, ele é genial, né? Capítulo 1, eu quero ler com os irmãos aqui, Tiago capítulo 1, verso 19 em diante. Eu vou ler aqui na versão NVI, que é uma versão, né, mais atualizada, assim, vamos dizer, né? Diz assim, olha só o que Tiago fala: meus amados irmãos, capítulo 1, verso 19. Tenha isso em mente, ou seja, coloca isso na sua mente, né? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aí a segunda orientação: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, Amém. Enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha na sua face em espelho e depois de olhar para si, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém. Então o que Tiago está dizendo? Muito sério, né? Tiago está dando essa orientação, não seja apenas ouvinte, não vai na igreja só para ouvir, né? Não ouve o nosso programa, legal, palavra bonita, né? Palavra maravilhosa, e depois... Se não aplicar, não vai valer de nada. Vai aplicar direto. E ele usa uma figura interessante, né, pastor? Que ele chega, semelhante a um homem que olha no espelho, vê a aparência, eu tô bonito. E depois, um minuto depois, ele já esquece. Ou mesmo, né? Estou feio, né? Porque a palavra vai servir para mostrar as nossas faltas. E o que é que adianta depois que as nossas faltas forem identificadas? Se a gente não fizer nada para melhorar, do que vai adiantar? Não é verdade? Então, tremenda essa leitura, né, que o pastor fez, só dando base também lá em Tiago, no capítulo 2, né, a partir do versículo 14, que a gente falou sobre a fé e as obras, e no capítulo 4, o versículo 17, que vai falar, né, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Então eu acredito, né, que fica detalhado aqui essa questão. A vida cristã que você está vivendo hoje é teórica? Quando chega dentro de casa, se estressa, grita, né, cai naquela fúria toda, não consegue ter domínio próprio. Então, irmãos, é hora de reavaliar. Amém? É hora de reavaliar o tipo de vida cristã que vivemos. Pessoas dentro da igreja, mas muitas vezes roubando, prostituindo, fornicando. Então isso é muito sério. Se você é conhecedor e você tem essa prática de vida, então eu te digo hoje, segundo a palavra, se arrependa. E é interessante, pastor, ainda que nesse texto que a gente leu, Jesus vai falar assim: e ele construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? É claro que eu imagino que essa rocha, Jesus está dizendo, claro, né, me leva a crer que essa rocha, ela seja o Senhor. Porque a palavra de Deus vai nos levar a estar fortalecido em quem? No Senhor. Amém? Há um texto aqui ainda em Mateus, no capítulo 16, né? Um texto bem clássico, né? Mateus no capítulo 16. E ele fala exatamente assim no versículo 18. Ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela.
É claro que Jesus usa essa figura de linguagem, Jesus usa, né, esse trocadilho, né, até para afirmar que essa pedra, qual a pedra? É aquela afirmativa que Pedro fez: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E o nosso fundamento, a Bíblia vai dizer que o nosso fundamento é Cristo. Paulo vai dizer: se alguém tentar lançar outro fundamento, né, que seja totalmente ignorado. Porque um fundamento já foi posto. Esse fundamento que a gente entende da vida cristã é quem? É Cristo. Ele é a pedra aonde, até, né, lá em Isaías, eu pus com uma anotação aqui, Isaías 28:16, o Senhor vai dizer assim: e em Sião fundarei, colocarei uma pedra que servirá muitas vezes de escândalo. E é interessante porque quando fala isso, há um texto, né, bíblico, que João vai mandar alguns dos seus discípulos até Jesus e fazer uma pergunta para Jesus, é assim: Senhor, João manda te perguntar se tu és o Cristo ou se ele deve aguardar outro. Irmãos, isso é uma pergunta do tipo, não que havia dúvidas em João Batista, mas do tipo assim: Senhor, eu estou preso e eu estou esperando o Senhor fazer alguma coisa por mim. Porque esse João, ele vai dizer assim: eu vi repousar sobre ele o Espírito Santo, e eu ouvi uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado em quem me compraz. Então, João tinha toda a revelação que Jesus, ele era o Cristo. Então, essas perguntas não eram a nível de questionamento ou dúvida, mas era uma pergunta: Senhor, eu sou teu servo, eu estou preso, e agora? O Senhor vai fazer alguma coisa? E Jesus responde com outra pergunta, dizendo assim: olha, diz a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e diz para ele que bem-aventurado são aqueles que não se escandalizam em mim. Então essa pedra, ela muitas vezes vai servir de escândalo na nossa vida, porque nem sempre Cristo vai fazer aquilo que nós esperamos que ele vai fazer, aquilo que nós esperamos que ele faça, né? Pedro vai dizer, quero fazer essa leitura aqui já para dar um gancho para o pastor também fazer o comentário em cima desse tópico, em 1 Pedro, no capítulo 2, está lá no final da Bíblia, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 6 a 8, que é exatamente isso que fala lá em Isaías 28:16, diz assim: pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. Então veja só, o que nos firma nessa pedra é a palavra que sai dessa pedra, que é quem? Que é Cristo. Então, se alguém não ouve a palavra que sai de Cristo, não poderá estar fundamentado nele. Então fica essa questão, essa pedra que Jesus começa a dizer, aonde essa casa espiritual deve estar firmada, é nele. E o que a gente vê, pastor, muitas vezes é pessoas que de fato não estão firmadas. Estão firmadas em outras coisas, né? Placas, ministérios de homens. É verdade. Não é verdade? É verdade. Eu me incomodo muito quando a pessoa chega e tem esse discurso dizendo: a minha igreja é verdadeira. Isso é perigoso demais. Porque a minha igreja cumpre certas coisas, cumpre certas doutrinas, certos dogmas. Então, irmãos, isso é algo terrível. Terrível, porque igreja só tem uma. A pessoa, quando ela chega para mim e diz: minha igreja é verdadeira, primeiramente eu não discuto, né? Mas eu oro a Deus pela vida dela, porque ela está totalmente equivocada no conceito de igreja. Né? Porque a verdadeira igreja, vamos dizer assim, esse termo, né? A verdadeira igreja não é placa, a verdadeira igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. É verdade. E esse corpo de Cristo, ele está no mundo inteiro. Em todas as partes do mundo há pessoas. A igreja universal. A igreja universal é a igreja mística, que Paulo vai dizer que esse é o grande mistério antes da fundação do mundo, né? Então é interessante essa questão da pedra e dessa questão que nós somos
pedrinhas pequenas sendo construídas em cima dessa pedra, né? É verdade. Então, e essa pedra era fundamentada no quê? Ela é fundamentada na palavra de Deus. Amém. Né? E a questão da prática, né? Tem um texto, eu não sei se vocês já ouviram falar desse texto aqui, é um texto que eu gosto muito, né? Amém. Profeta Ezequiel, né? Para não ficar só no Novo Não, Testamento, vamos para o Antigo também. para o Antigo Testamento, né? Profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 30, que diz assim, ó: Deus falando com o profeta Ezequiel. Amém. Olha só a situação dele, ó. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não a põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não a põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Tremendo o texto, né, meu irmão? Né? E essa é a realidade de muitas pessoas hoje, né? É verdade. Eu tenho um pregador preferido. Vamos lá, o pregador está vindo aqui na cidade, está vindo aqui na minha igreja. Vamos lá na igreja, ouvir o pregador e tal. Mas não adianta você ter um pregador preferido, não adianta você ter um pastor preferido, se você ouve a palavra e não a pratica, né? E Deus fala uma palavra muito forte para Ezequiel aqui, né? Que com a boca eles expressam devoção, mas o seu coração está ávido para fazer injustiça. O Senhor fala isso também por intermédio de Isaías, né? Esse povo honra-me com lábios, mas o coração está distante. Então os profetas, vamos dizer assim, tanto Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles denunciam essa prática do povo de Israel, né? De eles ter a lei, concordam com tudo que é dito, né? Concordam com tudo que é dito. Amém, assim seja. Prática é totalmente diferente daquilo, né? E o perigo hoje, pastor, é os nossos cultos, né? É um perigo muitas vezes, porque às vezes a gente canta aquilo que a gente gosta, a gente canta aquilo que as pessoas querem ouvir. Sim. Muitas vezes se fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Sim. O culto às vezes é perfeito, né? Não se erra uma nota, só se canta, se ensaia. É tudo perfeito, mas às vezes aquela perfeição não é para Deus, aquela perfeição é para o homem. É para nós. E se tem uma hora que é terrível, e eu tenho como um pesar muito grande na minha vida, é a hora do louvor. Porque muitas vezes no louvor a gente pode correr o risco de falar coisas da boca para fora. E é o que acontece. Muitas vezes a gente diz: Senhor, eu te amo, te louvo, te adoro, Senhor, eu te busco, Tu és o principal, Tu és o primeiro lugar, Tu és mais o importante. Mas quando a gente sai dali, a gente troca Jesus por qualquer coisa. A gente canta que ama o irmão, mas não consegue tolerar a falha das pessoas. Pois é. Né? Até nessa questão agora, né, muitas pessoas estavam se degladiando, infelizmente, como a Bíblia fala: olha, cuidado para vocês não se devorar como cães. Né? Porque estava aquela polêmica lá: se o pastor fechava a igreja, ele não tem fé. Se ele deixa a igreja aberta, ele é imprudente. As pessoas não conseguem ter um meio termo e se amar, se compreender, infelizmente. E muitas vezes você vai ver que as grandes polêmicas estão no meio cristão, que as pessoas não conseguem olhar um para o outro e se amar. Cada um se coloca com um lado, né, com a espada na mão, como fosse detentor de toda a verdade, e não consegue enxergar o outro. É igual aquela história, né, que duas pessoas escreveram o número, né, um número no chão, né? Um escreveu lá e ele, quando chegou, olhou, ele viu, né, 6. E o que estava do outro lado enxergava 9. E caíram naquela discussão: não, o número aqui é 6, o outro. Claro que um de ponta cabeça é o inverso. Então muitas vezes nós só temos visão parcial daquilo que é real. E nós não conseguimos olhar para o nosso irmão e saber que ele em Cristo nos completa. Não é verdade? Então é um problema muito grande essa questão.
E o texto é bem claro, né? Às vezes a pessoa ouve a palavra, concorda, até chora. Até chora. Não é verdade? Até chora. Mas sai dali e não houve mudança nenhuma. Então esse fundamento nós entendemos que ele é Cristo, mas é a palavra, é por intermédio da palavra que nós estamos firmados nele. Esse é o problema das pessoas não estarem ligadas a uma igreja, não é verdade? Pois é. E quando a gente fala uma igreja, não é uma denominação, é o corpo de Cristo. Sim. Não é verdade? Aí tem aquela questão aqui agora, o papel das suas palavras em nossas vidas. São tantos. Eu coloquei 3 aqui, pastor. Eu coloquei, primeiro, o ouvir da palavra do Senhor produz fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E tem muitas pessoas que negligenciam o ouvir da palavra. Sim. Não é verdade? Não querem ouvir. E como é que nós creremos? Como é que a nossa fé... Hoje as pessoas que estão... Nós mesmos aqui estamos falando, mas estamos sendo edificados pela palavra. Sim. As pessoas que estão conectadas conosco aqui estão sendo edificadas pela palavra. Sim. Não é verdade? Então, eu creio nisso, né? O ouvir da palavra nos traz... E é interessante que quando Jesus, em João 15, quando ele vai falar da videira, ele fala que o vosso pai, o nosso pai é o agricultor, eu sou a videira e vós sois os ramos. E vós estáis limpos, e ele cultiva e limpa. E vós, Jesus fala, e vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra. Pela palavra. Então a palavra, ela nos limpa. É verdade. Né? Ela nos traz fé, ela santifica, né? Ela vai santificando, limpar, né? E né? santificar é o mesmo. E é interessante que no grego a palavra limpa, quando João escreve limpa, ele está dizendo poda. Amém. Você já podou uma árvore para ver como é que é? Já podei. Interessante, né? Que a árvore, imagina uma árvore toda bonita assim e tal. Aí você vai podar ela porque os frutos não está mais bom. Não está mais aquele fruto viçoso, né? Viçoso e tal. Então você tem que podar. Aí você o primeiro passo, você tira todas as folhas. A árvore fica feia, fica horrorosa, né? Aí às vezes a pessoa passa em frente, nossa, que árvore feia. Tava até bonita, mas olha o que fizeram com ela. Olha o que fizeram com ela, maltrataram a coitada, né? Então, e é assim na nossa vida também. Quando nós abrimos o nosso coração para a palavra, e essa questão de abrir, deixa eu fazer um comentário aqui. Amém. Isso acontece muito na igreja. A gente vai na igreja e ouve a palavra. Só que o que acontece muitas vezes? Por que não gera fé na nossa vida? Porque muitas vezes nós não estamos com o coração aberto. Nós estamos pensando assim, fulano devia estar aqui para ouvir isso. Isso é um problema muito grande. Quem deveria ouvir essa palavra, faltou culto hoje. Isso acontece muito quando tem encontro de casal. Na igreja. É verdade. Né? Quando a gente tem palestra para a família. O cônjuge geralmente se acusa um pelo olhar um para o outro. Né? Geralmente, o palestrante é assim, né? O palestrante vai falar dos esposos. Aí a esposa, tá vendo? Você tem que fazer isso. Aí o palestrante vai falar das esposas. Aí o esposo, tá vendo? Tá faltando isso, né? Aí fica aquela guerra. É verdade. Sabe quando que esse casamento vai mudar? Essa família vai mudar? Nunca. Porque é necessário cada um tomar postura. Cada um tem que chegar hoje na igreja, né? Quando você ouvir uma palavra, eu penso assim, pastor, que nós temos que ter um coração aberto. Amém. Chegar, Senhor, fala comigo o que eu estou precisando ouvir. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu estou precisando para mudar a minha vida, para mudar a minha história, para mudar a minha postura. Que dê direção à igreja, né? Direção à igreja. Tremendo que isso que você falou seria um dos tópicos, né? O papel da palavra, quando a gente ouve, né? A gente falou aqui sobre que ela produz fé, né? Sim. E estava aqui lá, até o texto em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a questão de limpar, de podar, de santificar, porque a santidade é isso, é tirar. Não é verdade? E muitas vezes, quantas coisas que a gente julga que é bom pra gente, mas pra gente ser santo é necessário ser podado. João 17:17 diz isso: santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Então a palavra limpa, como você contextualizou, a palavra poda, a palavra santifica para quê? Para um propósito maior, para que a gente permaneça em Cristo. Porque sem santidade ninguém verá Deus. É isso que a Bíblia fala, não é verdade? A Bíblia também vai dizer, irmãos, que a palavra, ela tem um papel de nos dar direção. Há um texto clássico, Salmo 119, 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, não existe um caminho esclarecido, límpido, né? Translúcido,
se não for por esclarecimento da palavra de Deus. Então, há pessoas que querem ser guiadas, mas se esquecem da orientação. E o grande problema, pastor, é que quantas decisões precipitadas, quantos problemas acontecem na vida das pessoas, e muitas vezes vinculam isso a Deus, né? Assim, mas Deus sabia do que ia acontecer. Hoje a gente vive uma transferência de responsabilidade muito grande, né? A gente, tudo, é verdade. Hoje as pessoas dizem assim, não, eu estou fraco na fé porque a culpa é da igreja, né? Eu estou fraco na fé porque a culpa é do pastor. A gente ouve esse tipo de coisa, mas as pessoas se afastam, não querem aconselhamento, não querem ajuda, e muitas vezes culpam a igreja, culpam a liderança, culpam tantas coisas. As pessoas transferem responsabilidade. Sabe o que é isso? Eu entendo que são pessoas que deixam de ouvir a palavra e certamente já não tem mais direção no que vai fazer. Então vão tomar atitudes erradas, e claro que um abismo chama outro abismo. É isso que a Bíblia fala. É isso mesmo. E é triste isso aí, né? Muito triste. Porque a gente percebe que Deus, ele tem uma bênção para você, meu irmão. Deus, ele tem uma bênção para você, ele quer mudar a sua vida. Aí às vezes a gente fica com aquele sentimento assim, né, pastor? Mas por que a minha vida não mudou até agora? Estou indo na igreja, estou ouvindo a palavra. Sou dizimista, ofertante, né? Sou dizimista, sou ofertante, não sei o que, eu tenho cargo, estou fazendo a obra e tal, e nada muda. Sabe o que não muda, meu irmão? Porque você ainda não abriu teu coração para Deus. Verdade. Você está querendo, vamos dizer assim, você pensa que alcançar as bênçãos de Deus por mérito, pelas né? obras. Meritocracia, né? Meritocracia, e para Deus não tem isso, porque primeiro a gente não merece. Não merece nada, né? Nenhuma obra nossa, por mais linda que seja, consegue, vamos dizer, cobrir o prejuízo. A conta é muito alta, né? A conta é alta. Então ele, pela tua graça, nos perdoou. Pela tua graça ele nos dá as suas bênçãos. E para que nós possamos ter acesso a isso, nós precisamos ter um coração aberto, né? E esse coração aberto não é para ter um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus nós começamos a ter através do conhecimento e da postura da palavra de Deus. É verdade. Tendo conhecimento e tendo postura para praticar. É o condicionamento, né? Porque a Bíblia diz assim, olha, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e praticar e obedecer. O Senhor, quando fala visita Josué, o Senhor diz assim, olha, não aparta-te desse livro, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para a esquerda. Assim como eu fui com Moisés, você contigo, mas tem cuidado de cumprir tudo aquilo que eu tenho falado para você. Às vezes eu vejo, pastor Paulo, assim, as pessoas vão até mim, deve acontecer com você, com todos os pastores, né, que estão nos assistindo, deve acontecer. A pessoa vem até a gente e fala assim, pastor, me ajuda em oração, porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Aí a resposta, mas peraí, você está pelo menos obedecendo aquilo que tem que obedecer? Pelo menos a regra básica. Porque se você não consegue obedecer a regra básica daquilo, como que você vai querer outras coisas? Se você não consegue, se você não consegue lidar com aquilo que você já sabe, os rudimentos básicos, né? Os rudimentos básicos, imagina, né? Então Deus, ele vai revelando a sua vontade a partir do momento que você estiver disponível para isso, né? Ele vai acrescentando. Vai acrescentando. E é interessante porque você falou uma coisa no começo tremenda, que é a respeito do seguinte: quando se sabe que a casa de fato está num terreno sólido? É quando vem ao vento, as intempéries da vida, né? As intempéries da vida. As dificuldades, as tentações. Aí a pandemia para testar, justamente, né? Quem de fato está em Cristo, né? É o balançar da figueira, como alguns dizem, né? Da figueira, Então, o que é que a casa se olha muitas vezes? A casa é perfeita, a casa é impecável, bonita, linda, né? Mas as pessoas esquecem de olhar aonde aquela casa estava plantada. Não é verdade? Porque a semente, ela vai de acordo para todo mundo. Mas na parábola do semeador diz que a questão não era a semente. A falha não estava na semente, era onde ela caía. Não é verdade? Então, quando soprar os ventos, quando descer a chuva, quando correr os rios, é que aí se saberá aonde realmente de fato essa casa ela estava estabelecida. Sobre a rocha que a gente entende que é Cristo, ou sobre a areia que é as incertezas dessa vida.
E para a gente finalizar, pastor, qual o perigo de rejeitar a palavra? Eu coloquei um aqui só para a gente desfechar. É viver sem direção e ser guiado pelo próprio curso da vida. Oh, Pai do céu, né? Terrível, né? E tem muita gente nessa questão, não tem? Pois é, tem muita gente mesmo que está só vivendo o que pensa, né? Se tem uma frase que amedronta o meu coração, a pessoa fala: eu sei o que eu estou fazendo. Misericórdia. Né? Eu sei o que eu estou fazendo. E Jeremias fala, né, que enganoso é o coração do homem, né? O coração do homem. Justamente. E eu tenho um texto aqui que me veio à mente, eu não sei se amém. Que Paulo vai dizer para nós aqui qual é o pior castigo que uma pessoa pode ter na vida. O pior castigo que Deus pode ter na vida. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso de número 24. Paulo estava dizendo a condição humana, né? Como que está a condição humana, né? Eu vou ler a partir do verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como dos pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus o entregou à impureza, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas a seres criados, no lugar que Criador, que é bendito para sempre. Por isso que Deus os entregou às paixões vergonhosas. É quando Deus entrega, Deus chega e diz: ó, você está condenado a viver conforme ao seu bel prazer, né? Ao seu bel prazer. Aí a pessoa perde aquela noção da moralidade, do respeito, né? De tanta rejeição. De tanta rejeição. A palavra. Então, de tanto rejeitar a palavra, né? E só para terminar aqui, me veio um outro pensamento. Alguns anos atrás veio um jovem perguntar para mim o seguinte: pastor, você está falando que para ter a salvação a gente tem que ouvir a palavra e aceitar a palavra e tal. Eu falei: é isso mesmo. E aquelas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus? E eu fiquei de calça curta naquele dia, porque eu não soube responder. Aí anos depois eu tive a resposta. Veio a revelação, que está aí mesmo, né? Está em Romanos, tá em Romanos, Paulo mesmo. diz assim, que aqueles que não tiveram a lei, que não tiveram o conhecimento de Deus, Deus deixou a consciência. A lei moral, né? Que é a nossa lei moral, porque em todo lugar do mundo, a pessoa sabe que matar é errado. Que matar é errado, que mentir é errado, né? Que prejudicar o próximo é errado. Inclusive ele se revela o homem, Paulo coloca que Deus se revela ao homem pelos seus feitos, pela natureza, né? Sim. Se revela ao homem pela lei moral. Pela lei moral. E em terceiro lugar por Cristo. Por Cristo. É verdade? Então não haverá desculpa para ninguém, né? Verdade? De alguma forma Deus se revelou ao homem, né? Pois é. Glória a Deus, né? Então fica por aqui hoje o nosso programa. E o Senhor Jesus diz: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, louco, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Amém? Então, irmãos, fica hoje aqui o Examinando as Escrituras, né? O tema: a praticidade da vida cristã. Essa palavra não é condenatória, irmãos, de forma alguma. Nós não estamos aqui, né, acima da verdade, né, pastor Saulo? Não, somos perfeitos, de forma alguma. Nós estamos aqui na dependência da palavra também, né? E trazendo isso como orientação hoje para a igreja, amém? Hoje é tempo da gente viver a praticidade. O mundo quer que a igreja realmente seja igreja. Aonde você estiver, eu vejo aquela questão, as pessoas dizem assim: mas eu tenho dificuldade, meu esposo não se converte, minha esposa não se converte. A minha esposa, quando chegou aqui em São Paulo, ela ainda não era cristã. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor, né? E com o passar do tempo que ela se firmou em Cristo, né? Orei por ela, orei, busquei, testemunhei da minha vida cristã. E ela viu, né? E hoje ela diz assim: obrigado. Ela fala para mim assim: obrigado porque você me apresentou Jesus.
E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Ela fala, um dia desse, ela assim, puxa, Paulinho, obrigado porque você me apresentou Jesus. Eu não conhecia, ela viu através da minha vida, através, né, do conhecimento bíblico levando. Então, isso é maravilhoso. E é interessante, a gente percebe isso da pastora Verônica, né? A devoção, a gratidão, essa marca que você causou nela, né? Você poderia muito bem chegar e pregar para ela. Mas está escrito nas escrituras, e não sei o quê. Mas se não tiver vida de nada, vale. Se não tiver a prática, não vai valer de nada. É como muitas pessoas, às vezes, tem mulheres orando há 30 anos pelo esposo. Não é verdade? Pelo filho, mas muitas vezes, não que seja isso uma regra, mas muitas vezes, claro, não estou isentando a pessoa de responsabilidade, mas muitas vezes é vida que a pessoa também não tem. E isso traz uma marca, isso traz um peso, na maioria das vezes, né? Então fica aí a advertência hoje, amém? Pratique a palavra e você será mais feliz. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Continua firme na fé, amém? Daqui a pouco o pastor Saulo vai continuar com um programa aqui, aos pés da cruz. Toda quinta-feira é a palavra da cruz, né? Que tem sido com estudos gloriosos. E ainda está no tema sobre Pentecostes ainda. Tem muita coisa ainda. Tem muito pano ainda para manga. Tem muito pano para manga. Coisa gloriosa, né? E eu tenho aprendido bastante, irmãos. Tenho aprendido bastante. Sempre com as lives aqui nas quintas-feiras aqui. Tenho ouvido, né? Acrescentando aquilo que a gente crê. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Saulo, que né, alcançou, né, nos alcançou, né, com essa amizade aqui. Eu agradeço a Deus por estar conosco aqui no programa, né? Sábado passado estava lá com a Eliana na igreja, né? Conosco lá. A Eliana, inclusive, levou uma palavra gloriosa, muito boa, muito marcante. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por essa participação, tá? Amém. Estamos às ordens. Obrigado pelo carinho, pela amizade, né? Amém. Eu não tenho irmão de sangue, mas eu tenho você. Opa. Tá bom? Amém. Glórias a Deus, irmãos. Fica um abraço e até o próximo sábado, Deus se o Senhor nos permitir. Amém? Estamos à mercê da vontade de Deus, tá certo? E vamos daqui para frente tocar de acordo, o Senhor nos direciona, de acordo com a justiça, né? com o governo, aquilo que Ele vai nos posicionando e nos direcionando. Mas lembre de uma coisa, amém? Cristo é o nosso cabeça. Invoque o Senhor, busque, adore, porque aonde você estiver, você é a igreja. Amém? Forte abraço, Deus abençoe. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo
aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e